Olá, falantes nativos, estudiosos de idiomas e aprendizes de qualquer área do conhecimento. Hoje eu queria falar com vocês, eu, Marlon Couto Ribeiro, aqui no canal. Em outras palavras, me esqueci de dar as boas-vindas, sejam bem-vindos. Agora está corrigido o erro. Então eu queria falar hoje aqui o seguinte tema: por que aprender um idioma? Isso aqui é um vídeo, né? Esse é um vídeo voltado para aqueles que ainda não começaram a aprender um idioma. Muita gente no Brasil fala, tem o hábito de comentar: eu não sei nem português bem, para que eu vou aprender a língua estrangeira? As pessoas têm razão, por um lado, porque temos duas línguas portuguesas no Brasil. Acho que eu nunca falar isso para você, mas eu vou comentar isso aqui no vídeo sobre o problema linguístico no Brasil. E aí, a segunda língua portuguesa que você não sabe, que você não consegue dominar muito bem, e esse fracasso faz com que você pense, ou até use isso como uma ferramenta para dizer: então não vou aprender uma língua estrangeira se eu não conseguir lidar nem com o português, que é uma língua nativa. Só que é um erro, sua língua nativa é o primeiro português que você não vê na escola. Esse é sua língua nativa, esse domina bem. O outro que não é sua língua nativa, que é como uma língua estrangeira muito bem relacionada, muito próximo do português que você fala, é essa que você não consegue dominar muito bem, não é? Mas vou entrar em detalhes em outro vídeo, mas vale a pena sim estudar um idioma. E isso é algo que qualquer pessoa pode alcançar. Por que eu creio nisso? Vamos explicar agora. Antes eu queria citar a Kota Olom, que foi uma poliglota, intérprete, tradutora húngara, fenomenal, uma pessoa fantástica. Não conheci, mas dá para poder perceber ou imaginar o quão fantástica ela era a partir dos livros que ela escreveu. Sobre a aprendizagem de idiomas, sobre a reflexão, sobre o ser humano também, a partir do ponto de vista linguístico. E uma coisa que ela cita muito interessante, que a língua, o idioma, é a única coisa que vale a pena conhecer até mais ou menos, né? Que mesmo que seja só um pouquinho, só mais ou menos, vale a pena conhecer, não é? Mas por que ela pensa assim? Por que se eu vou estudar e não vou dominar muito bem, e mesmo assim vale a pena estudar? Por quê? Porque o idioma é uma coisa, na minha opinião, agora vem a minha própria opinião aqui, eu acho que é a única coisa no mundo que estudamos e que já começamos com uma vantagem. Você já tem a experiência. Você fala português, não fala? Então você já tem experiência. Você já aprendeu o idioma. A diferença principal entre aprender uma língua estrangeira e sua língua nativa é que você aprendeu a língua nativa de forma inconsciente. Não foi conscientemente. Você nunca teve que sentar em casa com seu pai e sua mãe para poder aprender o português nativo seu, tá? Não estou falando do português que você vai estudar na escola, que tem aquele monte de regra gramatical, que segue a gramática, que cai nas provas de concurso, faz com que muita gente reprova. Não é esse português, é português seu, do dia a dia, que a escola, infelizmente, quer te convencer a não usar, a parar de usar, que não é bom, que põe na sua cabeça que é algo que você tem que voltar a aprender, porque você não aprendeu direito, né? Porque você fala bom, não fala bom, porque você fala mulher, não fala mulher. Esse português aí, você aprendeu de forma inconsciente, e você nunca teve que ver uma palavra escrita. E digo mais, o nosso português falado, considerado informal, muito criticado em diversas escolas e até por nossos pares, por diversos brasileiros, esse português aí você consegue aprender sem escrever nada. E tem coisas que, por exemplo, eu comecei a escrever, eu escrevi pela primeira vez na minha vida, a partir do momento que eu me casei com minha mulher, Onigo Voto Soloi, a húngara poliglota, pessoa maravilhosa, e teve palavras que eu coloquei no papel pela primeira vez na minha vida, com 20 e poucos anos, graças a ela. Sim, porque ela estava estudando com seu caderninho, como eu tenho um caderno, colocava suas frases de exemplo e tinha palavras expressões que eu estava escrevendo, que eu vendo escrita pela primeira vez na minha vida, graças a ela. Como é que eu aprendi isso sem nunca nem ter visto escrita? Né? Tem línguas nesse nosso mundo, bom de Deus, aí que nem escrita tem, são as línguas ágrafas, pessoas que falam, passam de geração em geração e não escrevem nada no seu idioma, porque nem afeta o tempo para escrever, só falam. Então, a vantagem de já ter a experiência com o idioma, temos a sua língua nativa. Você consegue aprender uma língua nativa, uma língua estrangeira, comparando com o português, às vezes se baseando com o português, porque muitos conceitos e ideias você consegue entender graças à sua língua nativa. E temos uma vantagem a mais que o português. Temos ideias e conceitos complicados que não existem em outros idiomas. Por exemplo, artigo é definido o homem, a mulher, artigo indefinido, um menino, uma menina.
A gente tem isso e tem línguas que não tem, como o polonês, como o finlandês, como o japonês, várias línguas do mundo não tem. Então é um conceito que você não precisa aprender, que você tem, não é? E que quando existe na língua como o alemão ou o inglês, você já entende de imediato com os pequenos ajustes, né? O artigo definido principalmente em inglês, the, não se usa sempre como em português, né? Tem hora que você usa ele em português, não vai usar lá em inglês. Mas, então você tem essa experiência, você pode se basear no seu idioma. Se você vai estudar matemática, qual que é a experiência que você já tem com matemática? Nenhuma. Você vai estudar, você vai tocar violão, qual a experiência que você tem? Nenhuma. Vai aprender balé, vai aprender forró, vai aprender zouk, qual a experiência que tem? Vai aprender do zero, tá? Você vai aprender o primeiro tipo de dança na sua vida. Você não tem nenhuma experiência. Você vai aprender a andar de bicicleta. Qual a experiência que você tem? Nenhuma. Eu podia dar diversos exemplos aqui. Um esporte, por exemplo. Vai aprender a jogar futebol. Vai aprender a jogar handball, não sei, basquete, tênis. Qual a experiência que tem? Nenhuma. Você vai aprender o idioma. Qual a experiência que você tem? Tem aprendido português. Então pare de pensar nisso. Não se ache incompetente. Não vá pensar que existe um talento. Todos temos a experiência linguística já. E isso é uma grande vantagem, que te ajuda muito a aprender. Então, é um motivo pelo qual vale a pena aprender o idioma. Você já tem experiência com isso. Vai ser muito mais fácil do que quando você começar algo do zero. Outro motivo que vale a pena levar em conta para aprender uma língua estrangeira é que você passa a conhecer melhor sua língua. Sim, como você tem que usar português como base de comparação, você começa a entender melhor alguns conceitos. Olha o exemplo que eu dei aqui do artigo definido e indefinido. O homem, a mulher, um menino, uma menina. De repente você não sabe aqui que você usa isso. O artigo definido, o a, você usa para dizer que é a pessoa da qual eu estava falando, que eu estou mencionando agora, para dizer que é alguém ou algo que existe só um, né? Por exemplo, o Brasil, né? Não é um Brasil qualquer, é o Brasil, né? O artigo indefinido faz com que eu esteja falando de qualquer coisa, é um lá, não se sabe qual exatamente, não é? Então você consegue entender melhor alguns conceitos. Porque, por exemplo, a gente coloca viu no final de uma frase. Você pode fazer isso. Eu estou saindo agora, viu? Interrogação. A pessoa não viu, né? Ela não viu você, mas para que você põe isso? Bom, você quer dizer que você está dando uma nova informação. É uma informação da qual a pessoa não estava ciente, que ela não sabia, e você marca na frase que você viu que, ó, atenção, nova informação. Escute, preste atenção nela. Estou saindo, não vou estar aqui em casa aqui, você vai me procurar, não estou aqui. Então lembre da informação. Outro exemplo, por que colocamos né? Eu sei que não são todos os de português que falam né, eu uso muito né. Né, que é por si só uma junção de não é, ou não é mesmo, que já é uma abreviação. Eu estou falando rápido ou estou falando rápido, né? Esse né significa que eu já suponho que a sua resposta vai ser sim, eu concordo com você. Você quer uma confirmação. Você quer que a pessoa concorde com você através desse né. E esse tipo de coisa é algo do qual você não está consciente muitas vezes. Você faz, você aprendeu de forma inconsciente o seu idioma. Mas quando você começa a estudar a língua estrangeira e começa a comparar, você vai ver que você passa a entender melhor a sua língua. Você passa a usar mais de forma consciente. Você vai conseguir se comunicar melhor em português também. Porque você vai ter mais cuidado, mais zelo na hora de selecionar as palavras, na hora de se expressar. Então vale muito a pena. É um exercício muito bom que ajuda a melhorar o seu próprio português. É fenomenal. Só quem já passou por essa experiência gostosa de aprender a língua estrangeira entende isso de fato. Espero que isso sirva como um argumento para poder te motivar a aprender inglês, pelo menos. Ou espanhol, que é muito mais próximo do português, mas de fato tem que estudar. Tá? Não adianta só se conectar com o portunhol, porque não é bem por aí. Outra coisa, você exercita sua memória. Você está aprendendo uma nova habilidade, uma nova capacidade, você está exercitando sua memória, criando mais conexões nas informações. Você está fazendo com que a sua memória fique mais malhada, né? Mais forte. Né? Isso é muito bom. Isso ajuda a evitar doenças, problemas psicológicos, doenças cerebrais e, sabe, você está conseguindo evitar a depressão, por exemplo, porque se você estiver passando por alguma situação que te deixa meio triste, meio abalado, você se desfocar nisso, se focar em aprender um idioma,
faz com que você melhore a memória e melhore seu estado de espírito, porque depois que você já souber algo, você pode se divertir com o idioma. Você consegue jogar algum joguinho, você consegue ouvir uma música e entender. O fato de você trabalhar na música, poder entendê-la, já é algo muito divertido, sabe? Você pode ver algum desenhozinho para criança, um seriado para adulto, um filme, sabe? Para quem é mais velho já entende melhor. Você pode se divertir com isso, né? Você pode criar piadas linguísticas. Olha, há muitas coisas bacanas que estão relacionadas com a memória e a aprendizagem de idiomas. Outra coisa importante é que você passe a ver o mundo de outra forma. Porque a língua que a gente fala meio que define as nossas barreiras do nosso mundo, a forma que a gente vê. Tem um exemplo aqui muito simples, eu queria pensar num exemplo mais filosófico. Ok, encontrei um exemplo aqui mais filosófico aqui, né? A comparação entre o polonês e o português. Você passa a ver o mundo de outra forma, você passa a entender as pessoas de outra forma. Por exemplo, na língua polonesa é muito comum utilizar expressões com eu. Inclusive, tinha até um livro, eu ou nós, né? O nós é meio que um eu no plural, vários eus junto, né? Tinha um livro de polonês que eu usava que se chamava Mówimy po polsku, que é falamos em polonês, nós incluído. E tem um outro que eu vi recentemente também nesse mesmo esquema, só que é no singular. Mówię po polsku. Eu falo polonês. É muito comum utilizar o eu, principalmente o eu, para vários tipos de frases. No lugar de pedir desculpa, a pessoa fala eu peço desculpa, przepraszam. No lugar de pedir por favor, a pessoa fala eu peço, proszę. No lugar de perguntar, lá no caixa do supermercado, vem a mulher perguntar: o senhor tem dinheiro trocado? O senhor tem algum trocado aí, né, para não pagar com R$ 100 e tal, ou pagar com 200 como se nova moeda? Em vez disso, a pessoa pergunta o quê? Né? Czy dostanę jakieś drobne? Eu posso receber dinheiro trocado? Coloca-se o eu na frase. Então é muito comum. E você pensa, pô, que povo egoísta, tudo é eu. Mas isso reflete a forma de pensar, como aqui o pessoal na Europa em geral, não só na Polônia, é muito independente, valoriza muito a independência e também valoriza muito o individualismo. Isso é refletido na língua. E você passa a entender, a aceitar, a ver de outra forma que eles veem assim, tem sua vantagem e desvantagem, e você reflete, em português não é muito bem assim, né? Parece que o nosso foco é na outra pessoa. Eu me lembro de uma situação muito engraçada que minha mulher estava se sentindo um pouco tonta, acho que por causa do calor lá no Pará, lá em Conceição do Araguaia, na minha cidade, em frente do supermercado. E o rapaz que trabalhava lá veio e perguntou: desculpa, a senhora está passando bem? E ele achou aquilo lindo, o foco dele. Como ela estava aparentemente passando mal, mas olha só a atitude, não sei se falaria assim em português. Você está passando bem? Ela perguntou, se preocupou com ela, que fala também que deixou ela meio chocada aqui, algo positivo, né? Se portou com o próximo, não foi só individualista, e teve uma postura positiva, né? Não perguntou se ela estava passando mal, não usou a palavra mal, usou a palavra bem, né? Então, meio que uma postura positiva, em outras línguas se perguntaria se está passando mal, meio que uma forma mais pessimista de ver o mundo, e você aprende que também se pode ver dessa forma o mundo, não só da forma que a gente pensa. Outro exemplo aqui é que os livros policiais, livros, né, essa literatura policial que envolve detetive, envolve crimes, né, em polonês chamam de livros criminais. É como se em português a gente se focasse no policial, no mocinho, aquele que vai resolver o crime, e na nomenclatura em polonês, que também vem no inglês criminal, parece que o foco é no bandido, né, como se o vilão fosse mais importante do que o mocinho na história. Então se passa a ver o mundo de outra forma. Em japonês há dois verbos para abrir, né? Abrir como se abre a boca ou o olho, assim, né? como correndo, ou abrir como você abre uma porta, né? Que é uma porta abre assim, para dentro, para fora, né? Ela não abre correndo, né? E uma outra coisa é que você pode conhecer pessoas em lugares incríveis, histórias que estariam disponíveis apenas nessa língua, você passa a conhecer graças ao conhecimento de idiomas. Então, eu vou terminar meio por aqui hoje. Muito obrigado, espero que tente conhecer de alguma forma de aprender uma língua estrangeira. Se você precisar de dicas, estou aqui. Afinal, os vídeos são para isso, para te ajudar mais nisso. Não esqueça, galera, de dar um like. E claro que você pode conseguir um trabalho melhor, não esquecendo disso. Então, até a próxima.